Seja bem-vindo à nossa série Transformações. Eu estarei batendo papo com pessoas renomadas aí da fotografia, do audiovisual, pessoas com projetos de vivências e experiências que transformam vidas. Então teremos muitas histórias bonitas e interessantes aí para serem ouvidas. Pega um café, se ajeite na cadeira e vem comigo. Abraço. Salve, salve meu povo! Mais uma live hoje, mais uma super live hoje com o Érico Hiller. E a gente vai falar sobre a Marcha do Sal na Índia. Então já vou, olha, ele já entrou, já está aqui para eles, olha, show de bola. Quando o negócio é VaptVupt, fica muito bom. Já vou convidar com a gente. Vamos lá, deixa eu só ajeitar também uma coisa aqui, vamos ver se ele vai entrar. Show! Fala, meu amigo. Tudo Como é bem? que você tá, cara? Tranquilo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tô. Boa. Massa. Deixa eu só fechar uma coisa para não me atrapalhar, não atrapalhar nosso papo aqui. Tá. Vamos. O pessoal também vai entrando, né? E a gente vai ganhando tempinho, até o Instagram também avisando a galera. E essas guitarras aí, cara? Cara, eu toco. Quer dizer, eu finjo que toco. Arranho um pouquinho. Bonito. Eu tenho ali é uma Les Paul da Gibson, tem um violãozinho Fender, e eu tenho uma semiacústica aí, no caso, é uma Epiphone, né, que é uma linha uma linha da Gibson, né? Mas ela é sensacional, cara. Eu tive uma sorte com essa guitarra tremenda. Ela tem como é que fala? As cordas são muito próximas ali do traste, é uma manteiga para tocar, cara. É muito legal mesmo. Show! Show. Você toca também? Toco só minha câmera fotográfica, cara. Oh. E faz isso muito bem, né? Por sinal. Eu arranho uma guitarra e também arranho na câmera fotográfica. Que bom. Bem, cara, é um prazer. Ah, é? Ah, sim. Atrás. As coisas ficam meio espalhadas aqui no meu canto, aqui na minha taberna. Bom, para mim, primeiramente, é um prazer, né, Érico? Ter você aqui na live comigo. A gente já combinou, já tinha um tempinho, né? Resolvi fazer essa semana de lives super transformadoras, na verdade. E para mim é uma grande honra tê-lo aqui. E falar de uma coisa assim, né? Vamos deixar claro aqui já logo no início da live que falar sobre a Marcha do Sol contigo para mim é uma grande honra também, porque em cima do seu trabalho foi que eu fiz uma mudança de plano. Na verdade, eu já gostaria de ter mudado a quarta rota do meu projeto Caminhos Peregrinos pelo caminho hindu já há muito tempo. Só que esse volume de coisas que eu estava fazendo, eu não tive tempo de pesquisar realmente um que me fascinasse. Então, eu já te acompanhava no Instagram, já acompanhava o seu trabalho, né? E numa palestra que eu fui fazer em São Paulo, eu citei que eu gostaria de trocar a quarta rota e uma menina me falou, olha, você já conhece o trabalho do Érico na Marcha do Sal? Eu falei, olha, já vi, mas nunca entrei nesse assunto mais profundamente. Aí ela falou, não, entra que você vai gostar. E aí eu comecei a ver as suas postagens e entrei pesquisei o seu livro na internet e tal. E eu falei, cara, é isso que eu quero, parece que bateu aquele clique. E aí transformei, mudei. Então, o meu próximo livro, a minha próxima rota agora é no Japão, né? Quando permitir, né? Quando a situação permitir, iria agora em maio. Eu vou fazer a rota dos 88 templos budistas. Então, no próximo livro, eu sempre coloco as rotas que o projeto tem. E nesse livro eu já vou transferir a quarta rota já para a Marcha do Sal. E é por isso que, né, a gente está fazendo esse bate-papo hoje. E eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite aí, cara. Primeiramente, para a galera que está vindo da minha tribo, vamos dizer assim, fala um pouquinho do Érico Hiller. Quem é o Érico Hiller aí? Bom, eu sou fotógrafo, eu me considero um contador de histórias, sempre curti fotografia, estou com os meus 43 anos e eu fotografo desde 2000 e pouquinho. Então, eu acho que é mais do que eu costumo dizer, Antônio, que não é uma profissão, é
É uma maneira de enxergar o mundo, de se relacionar com o mundo. Na medida do possível, isso eu criei um círculo de relacionamentos, tenho alguns clientes, tenho contatos, mas assim, a comunidade fotográfica é muito vasta, é muito grande no Brasil, mas coisa que eu amo fazer são meus projetos autorais, meus projetos documentais, fazer os meus documentários, e tenho feito, eu estou no meu 5º livro fotográfico para valer, onde eu me dediquei bastante a um tema, e um desses livros, um desses projetos, é A Marcha do Sal, aí que a gente vai conversar hoje, que foi o meu livro mais recente, né? Que eu estou me dedicando a um outro agora sobre água, sobre crise hídrica, mas A Marcha do Sal foi o meu projeto publicado mais recente que eu lancei em 2018. Para quem não conhece o meu trabalho fotográfico, para quem gostaria de se inteirar um pouquinho mais, eu acho que o meu Instagram é uma boa amostra. Então, entrar aí no meu perfil Érico Hiller tem um bom descritivo dos meus últimos anos de trabalho. Cara, é um Instagram sensacional. As fotos, quem tiver a oportunidade de fazer isso depois da live, já pode fazer porque, cara, é fantástico. Seus trabalhos na África, na Índia, cara, na Bolívia também. Tem inúmeros lugares ali sensacionais com fotos de tirar o fôlego mesmo. Mas quando é que você abraçou mesmo essa causa, cara, da fotografia documental? Você falou, cara, você começou, e do autoral também, né? Você falou, cara, eu vou começar a investir nisso aqui, porque isso aqui é uma pegada que tá me fazendo bem. Quando eu me dediquei à fotografia para valer, eu sabia, Antônio, eu acho que algumas pessoas chamam isso de propósito, mas eu não me atentava muito a essa palavra, mas é alguma coisa nessa linha, porque eu sabia o que eu queria fazer na fotografia e o que eu não queria fazer. Então, eu não queria me tornar um empresário da fotografia, eu não queria me transformar em olhar para o meu negócio como uma forma meramente de rentabilizar o material que eu produzo. Então, a gente ter uma consciência do que você foi fazer quando você iniciou uma empreitada, uma jornada como essa, isso tem que estar muito claro para quem vai começar uma vida com os dilemas e as dificuldades que são inerentes à fotografia documental, né? É uma logística brutal, é uma oscilação de períodos de muita produção, com falta de produção, a gente entra em períodos aí de uma vida louca total. Então, eu sabia que eu estava na fotografia para contar as minhas histórias. Mas é claro que quando eu comprei meu primeiro equipamento e comecei a fazer isso não aparece do dia para a noite, as coisas não são tão simples assim. Então, eu passei por tudo, cara. Fiz foto de evento, fiz foto corporativa, já fiz foto de casamento até. Naveguei um pouco em todas as áreas, tentei levantar uma grana, fui me estruturando mais do ponto de vista de ter clareza sobre o que eu queria, de ter as condições para poder produzir. E depois, em seguida, eu falei, pô, tá na hora de cair de cara no meu primeiro projeto, que foi para valer um primeiro projeto autoral grande que eu fiz, foi em 2008, há 12 anos atrás, que se chamava Emergentes, onde eu selecionei meia dúzia ali de países emergentes, na época, o Brasil, Índia, China, Rússia, mais alguns, e eu passei, sei lá, um mês e meio andando em todos esses países para tentar documentar essa tensão inerente aos contrastes e às desigualdades sociais. Então, você saber o que você não quer na fotografia, eu acho que é um bom começo, uma boa diretriz para você acertar depois quando você tá já envolvido produzindo as histórias que você quer, né? E depois desse, você fez um trabalho magnífico também com os rinocerontes. E isso foi pensado antes? Você pensa no projeto antes e vai? Ou um assunto te chama a atenção, você vai para ele e depois você fala, cara, daqui dá para fazer um projeto? Eu penso bastante antes de sair de casa. Eu deixo as fotos acontecerem naturalmente na medida que eu vou criando uma opinião, eu vou tendo uma impressão a respeito daquele projeto. Mas assim, eu só piso fora da minha casa para poder cair de cabeça em um tema, Antônio, quando eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar, quando eu tenho alguma coisa a contar, quando eu acho que aquilo vai me trazer um ciclo de aprendizado, de educação
consistente para a minha vida, e quando eu acho que eu posso compartilhar alguma coisa com a sociedade que produza, vamos dizer assim, um engrandecimento coletivo, meu e dos outros, de todo mundo. Eu acho que o fotógrafo faz numa última instância é isso. Você se propõe a fazer algo, você planta e depois você, sabe, você espalha aquilo para que o mundo tenha acesso. Então, eu acho que a curva de aprendizado é muito grande. Eu costumo falar assim que todo mundo ganha muito quando um fotógrafo qualquer no mundo decide iniciar alguma coisa, mas acaba que quem é o maior beneficiado é o fotógrafo, porque a gente vê, você vive, você aprende, e a gente se sente quase que numa responsabilidade de ter um compromisso moral de entregar aquilo depois, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Cada projeto ele nasce quando eu imagino que eu tenho algo para entregar para a sociedade. Foi assim nos rinocerontes, foi assim nos países emergentes, e está sendo assim agora no projeto da água também. Um projeto que te marcou muito, Hum. vamos falar assim, se você olhar para trás agora, você destacaria a Marcha do Sal ou tem algum outro que realmente impactou? Porque você fala que você abraça o projeto, né? Você não conta a história, né? Você vive a história para levar para quem tá querendo, né, depois desfrutar desse trabalho que você fez. Bem por aí. Quando você abraça essa história, você abraçou várias histórias, você já está no seu quinto livro. Qual te marcou mais aí? Cara, eu concordo totalmente com o que você falou agora. Eu acho que uma característica muito forte do documentarismo é você se sentir personagem do que você está fazendo. Aquela ideia que, assim, no começo da fotografia eu tinha uma ideia que, ao meu ver, é equivocada, de você tentar olhar as coisas do mundo com um olhar imparcial, com um olhar assim, onde você não se envolve. Eu acho que isso é a antítese do documentarismo. O documentarismo é você contar alguma coisa a partir do seu ponto de vista. E tanto melhor se você tiver pessoas que queiram embarcar com você e tentar compreender o que você viu. Por isso que às vezes existe essa confusão de que documentarismo se confunde com fotoarte. Eu não acho que exatamente o que a gente faz é arte, mas eu entendo essa confusão porque o envolvimento é tamanho, é tão grande, e no caso da fotografia, é um indivíduo muito solitariamente carregando uma câmera para tentar dizer algo, que aquilo acaba se transformando numa manifestação muito autêntica, muito genuína, muito, às vezes, até criativa de alguém. Então, o resultado daquilo passa a ser uma coisa emocional, algo que você viveu, muito profundo. Por isso que, às vezes, pode parecer arte, pode ser negociado no mercado de arte, né? Mas que não foi exatamente isso que você perguntou. Você me questiona sobre qual que me tocou mais. Do Você ponto de abraçou vista todos, qual que te impactou mais? a marcha, todos eles, um pouco, de alguma forma, todos eles, quando você se envolve durante tanto tempo num assunto só, aquilo você acaba trazendo um pouco dos aspectos positivos e negativos para sua vida, e isso te torna alguém diferente, né? A Marcha do Sal mudou muito, cara, impactou muito, porque não só pela característica única que esse projeto tem com relação a outros que eu fiz, pelo fato de ser uma caminhada. Então, Antônio, eu tinha um começo e um fim muito bem definido. Se as fotos rolassem, ok. Se as histórias aparecessem, eu desejava muito que elas viessem, né? Mas tinham dias ali que eu não tocava na câmera na caminhada, né? Tiveram dias ali que eu sentava na beirada da estrada, ia dormir lá na casa de alguém que me convidava, e esse viver era mais importante do que a fotografia. Especificamente esse projeto, como tem a ver com Gandhi, ele me tocou muito. Então, eu trouxe algumas mudanças e algumas coisas que muito pessoais minhas que acabaram impactando na minha rotina, na minha dieta, na minha maneira de ver a vida, que não tem dúvida que foi esse projeto. Eu me lembro, só para você ter uma ideia, o dia que eu acabei esse projeto, eu estava num estado físico, sensorial, cognitivo, de placidez com relação a tentar ver as coisas do mundo,
que eu falei assim, pô, eu gostaria de ficar assim pro resto da minha vida. Então, seria muito bom. E não fiquei, nada disso. Altos e baixos, oscilações, Sim, sim. mudanças vêm, com certeza. Mas aquele estado mental e físico que eu terminei o projeto, me ensinou muito sobre o que eu quero para mim. Então, cara, você falou uma coisa aí que me tocou muito. A questão do olhar seu, né, porra, da sua situação dentro do projeto, né, como que a gente... na verdade, eu passo o olhar do peregrino, né? Quando eu quero levar para as pessoas, eu quero inspirar as pessoas a buscarem. Primeiramente, buscar se conhecer melhor, porque o mundo está precisando disso. As pessoas estão muito na superficialidade delas mesmas. E segundo, cara, que existem grandes formas, né? Inúmeras formas disso acontecer, e eu escolhi a peregrinação como um instrumento para mim. E quem gosta desse tipo de coisa, de caminhadas, de aventura ali, de trekking, essas coisas, pode tentar experimentar isso também. E aí eu não sou assim, eu sou um fotógrafo hoje porque eu tenho um livro de fotografia e tal. Mas assim, eu não abraçava essa causa como da foto, assim. Não era a única coisa que eu fazia, né? E quando eu fui, que eu quero fazer um documentário, estou trabalhando em cima do documentário, as pessoas falaram, por que você não leva alguém com você? Vamos falar assim, alguém que seja experiente na arte da fotografia ou da filmagem, para pegar você, né? Falei, cara, não é isso que é o meu projeto. O meu projeto sou eu viver e fazer mostrar aquilo que está passando ali comigo, entendeu? E aí você falou uma coisa muito legal, que é a questão de que tem dia que você não pegava na câmera. Eu tive um conflito muito grande de propósito quando eu estava fazendo as caminhadas e colidia o propósito da fotografia, de eu ter a responsabilidade de entregar o material, né, para quem, não só para os leitores ou para as pessoas que estavam envolvidas comigo naquela jornada, mas de certa forma eu captei recursos para poder estar ali. E eu tinha também uma contrapartida para entregar. Então isso conflitou muito, cara, por como que eu vivo intensamente o projeto e ao mesmo tempo eu tenho algumas obrigatoriedades, o próprio peso da mochila, carregar mais peso. E isso, até um certo momento da caminhada, me bagunçou muito. Mas depois eu comecei a meio que ajustar tudo. E aí eu começava, a fotografia, a filmagem ali passou a ser uma diversão no meio de tudo. Aí você contou que no final do dia, quando terminou, né, como que você estava em êxtase. Comigo no Caminho de Santiago aconteceu uma coisa muito interessante. Eu perdi um cartão de memória. E eu queria voltar lá Nossa. no início. É foda isso. Despreparo e etc. E aí eu perdi o cartão de memória. Eu falei, cara, quando eu acabar o caminho, eu vou voltar lá no início dele, para pelo menos fazer alguns registros, para não ficar em branco, né, esses 3 primeiros dias, né? E aí eu fiz isso. Eu terminei o caminho, estava em êxtase, foi em o de Santiago de Compostela. Estava naquele momento esse que você descreveu. E aí eu peguei o trem, viajei 8 horas, cheguei lá, peguei uma van, fiz uns takes que eu precisava, tirei umas fotos que precisava e fui para o albergue, onde eu tinha ido, ficar quando eu passei lá, no quarto, quinto dia. Aí eu vi a velocidade das pessoas, cara. Putz, eu falei, cara, eu viajei no tempo agora, eu tô na máquina do tempo. Eu saí do 29º dia e vim pro quinto dia, pro quarto dia. Eu tô numa vibe completamente mais tranquila, você falou da parte sensorial, e as pessoas reclamando disso, reclamando daquilo, querendo sair para comprar cerveja. Tava numa velocidade tão absurda, as pessoas que estavam hospedadas ali, iniciando o caminho de Santiago, que eu falei, cara, eu acredito que eu estava dessa maneira quando eu passei aqui. Bem E isso. hoje, então, ou seja, como que é um espaço de tempo, né, por mais que seja curto, 30, 35 dias, no meu caso, depois você vai falar da Marcha do Sol, quantos dias foram, mas é o suficiente, sabe, para você, às vezes, entrar, aprofundar dentro do projeto, se aprofundar dentro de uma experiência, de uma vivência sua ali, livre dessas interferências externas, absurda. E aí você realmente, é lógico que você falou, depois volta, tal. Mas assim, naquele momento que você termina, você está simplesmente no estado, sim, você gostaria que aquilo continuasse. Se tivesse mais 5 dias, seria legal. Se tivesse mais 10 dias, você fala, cara, vamos seguir, porque é um estado de felicidade genuína. Né? Aquilo que você não quer que acabe. Né? Bem, então essa história foi muito legal. E na Índia, então, quantos dias foram lá?
Bom, foram 25. Eu fiquei no total de um mês, mas foram 25 caminhando. Eu fiz exatamente na mesma quantidade de dias que o Gandhi fez também. Eu me organizei para isso, parei nos mesmos locais, dormia nos mesmos lugares onde ele dormiu. Então, eu poderia até tentar encurtar ou prolongar um pouco isso, mas eu tentei fazer igual. Mas eu concordo, cara, totalmente com o que você fala. Eu tive que voltar para a Índia depois. Pouca gente sabe Uhum. disso, mas na hora de finalizar esse livro, eu vi que tinha algumas lacunas ali, de alguns períodos onde a minha transformação pessoal foi tão grande que eu negligenciei a fotografia. E eu tinha consciência disso, que eu falava, pô, o que importa é que a fotografia seja uma consequência. E a consequência, às vezes, é ela não acontecer. Acontece a sua. Eu ia falar evolução, mas eu não gosto dessa palavra evolução. Acontece uma certa transformação, um certo despertar ali, e às vezes isso não está em sincronia com a fotografia que você entrega. Eu acho que o projeto ele é genuíno quando as fotografias falam por si e elas ilustram exatamente o que você passou. E quando eu terminei a Marcha do Sal, eu olhei para as minhas fotos e falei, pô, a experiência foi tão bacana e as fotos estão ok, né? Eu gosto de algumas e tal. Aí eu cheguei para a minha editora, para a Mônica, da Vento Leste, cheguei para os meus amigos e falei, olha, turma, eu preciso voltar. Se eu fosse em tal e tal lugar de novo, eu acho que eu conseguiria preencher essa... E o que não é, assim, a mesma coisa quando você disse que perdeu o cartão de memória e teve que voltar, isso não desqualifica em nada, não é querer trapacear no jogo, isso é declarado, é sabido. Não, Os sim. bastidores de um projeto documental, eles têm que vir à tona, as pessoas se interessam e tudo mais. Portanto, eu fiz a marcha 2 vezes, uma inteirinha a pé, que foi em outubro, novembro de 2017, e 6 meses depois, alguma coisa assim, em abril, maio de 2018, eu voltei lá durante 15 dias só para fazer alguns tiros certeiros. E, Antônio, foi sensacional, cara, esse retorno. Foi sensacional. Do ponto de vista de concluir o meu trabalho, poxa, eu vi outras coisas, descobri outras coisas, olhei assim situações que eu falava, poxa, passei aqui ano passado e não vi isso. Como pode eu não ter visto isso? Então, é, e assim, a equipe que acaba te acompanhando, não a equipe, mas assim, tinha um rapaz que me ajudou lá em algumas coisas, em alguma produção, algumas coisas assim. Na primeira vez que eu fiz a caminhada na marcha, teve uma amiga minha, Virgínia, que foi comigo também. Então eu tive a oportunidade de vivenciar essa Marcha do Sal em momentos solitários e momentos acompanhados. E as duas têm a sua graça, sabe? E concordo também que a nossa velocidade no final ela acaba. É como se fosse assim, sabe, cara, as ansiedades e tudo se assentam. Teus níveis endócrinos, a química do teu Sim. corpo fica direcionada para uma outra velocidade. E aí é isso, cara. Se você olhar bem como é que você estava no começo, a gente está muito conectado a preocupações não fotográficas ou não existenciais. A gente está ligado ali em contrapartidas de patrocínio, essas coisas, que também estão na mesa, também fazem parte da regra do Sim, fazem jogo. parte. São peças do quebra-cabeça que a gente tem que levar em consideração. Em alguns projetos eu levei mais em consideração, outros projetos eu levei menos. Então isso é bem por aí. Agora, a marcha em si, Antônio, foi muito interessante, cara. Foi numa região, foi em Gujarat, que é um estado absolutamente remoto no noroeste da Índia, e não tinha um turista lá, cara. E eu fui sem saber nada. Não é diferente de um Santiago de Compostela, você conhece outras peregrinações Sim. também, mas que tem ali a plaquinha, que tem a rota turística, que tem o albergue para a galera acampar e tudo mais. E eu fui para essa Marcha do Sal sem um hotel bucado. Sabe? Sentei lá no primeiro dia e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O meu primeiro dia de pé na estrada foi aterrorizante. Era um calor assim descomunal, passando aqueles caminhões, aqueles tuk-tuks indianos do lado. E eu ali, cara, assim, eu tinha comprado um sapato novo, deu bolha no meu pé. Eu Nossa. tava lascado. Eu não sabia como carregar a câmera, se a câmera ficava batendo, ia ficar me cutucando. Foi assim, eu já tinha feito caminhadas e trilhas e trekkings ao longo da minha vida, mas foi a única vez na minha vida inteira onde eu me propus a fazer algo que eu posso chamar de peregrinação, sabe? De você falar, olha, eu preciso chegar em tal lugar, minimamente tal dia, e seja o que Deus quiser. Essa lacuna que separa o primeiro dia
daquele momento de chegada, que isso é legal, porque no caso da Marcha do Sal, o Gandhi terminou essa caminhada que ele fez em 1930, ele terminou numa praia super emblemática, uma praia chamada Dundee. E assim, a caminhada, cara, ela não é confortável, assim, nem de longe, assim, não é exatamente conforto. É uma caminhada que você tem que estar preparado para ela. Tem trechos de grandes cidades, tem trechos de muita poluição, sabe? Encontrei muitas serpentes pelo caminho. É, o clima era bem proibitivo. Eu fui na época mais amena, mais fresca do ano, que é novembro, e mesmo assim estava um calor absurdo. A gente tinha que começar cedo, 5 e pouco da manhã. E não, então tem desses problemas. Agora, o fato de a gente cruzar esse período, quilômetro atrás de quilômetro, e chegar numa praia é muito É. emblemático. E a praia foi uma chegada em T. Era uma linha reta, a Nossa! praia, ela estava assim cravada numa perpendicular na sua frente. Quando Então, você viu, e quando você avistou ela assim? a música, veio uma música na minha cabeça, cara. Veio uma música de um compositor islandês que eu gosto muito. E veio essa música, uma música com piano, e vinha essa música, e eu olhava para o lado, eu tava com uma amiga minha, a Virgínia, e eu olhava para ela e a gente sorria, cara. Então essa chegada foi muito legal. E outra coisa também, eu me propus, é claro que eu me alimentava, mas em termos de líquidos, eu só bebi água durante um mês. Eu não bebi suco, não bebi chá, não tomei café, álcool, obviamente não. Então foi uma caminhada de muita purificação dos fluidos do corpo, né? Aí chegou nesse dia aí, eu sentei e aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma Coca Zero. Abri uma porcaria de uma lata de uma Coca Zero e virei. E eu tenho uma recordação desse momento constrangedor aí, eu tomando uma Coca, dessas coisas patéticas da vida. Se você tomar Coca hoje, você vai lembrar desse momento aí. Você relacionou uma coisa a outra agora, o resto da sua vida. Não, mas é impressionante. No caso da Via Frantígena, eu tive tem trechos muito complicados né, de altimetria muito pesada, com 18 quilos nas costas, e 80% do tempo foi sozinho, sem contato com pessoas. Então o livro chama Uma Jornada Interior por isso. Então a gente passa por desafios assim gigantescos. Você falou da interferência, né, que às vezes você passa a cidade grande, no Caminho de Santiago, tem as setas. O Caminho de Santiago ali, você vai meio no fluxo mesmo, entendeu? Então você tem ali tudo automaticamente traçado. Só você seguir as setas, um monte de gente caminhando. Então te facilita em alguns aspectos, né? Mas você chegar num lugar assim e falar, cara, onde é que eu vou, como é que eu vou fazer, né? Eu tentei fazer a Via Frantígena saindo da divisa com a Itália com mapa. Eu queria me orientar para o mapa. Cara, no terceiro dia, aquelas montanhas, né, dos Alpes suíços ali, na divisa, eu falei, cara, não vai dar. Como é que fala? A dificuldade de definição de rota, porque a neve estava tampando. Eu falei, não, eu vou voltar para o GPS. Eu tinha condição de levar o GPS. Já no terceiro dia abandonei. Então, assim, esses percalços, igual você falou, isso acontece. Não, eu queria fazer com o mapa e não consegui fazer. Cara, não deu, entendeu? No Caminho de Santiago e na Via Frantígena, eu me proponho a carregar a mochila o tempo todo, full time. Então, no Caminho de Santiago tem os lugares que transportam a mochila para você, se você quiser. Não, eu falei que ia caminhar. E eu consegui, era uma vontade minha, e eu consegui fazer. Eu me dediquei ao máximo para não ter. Eu tinha problema nos ombros e tal. Mas é isso, cara. Quando você vai para o caminho, né, para a jornada, você está disposto, você tem que estar aberto a enfrentar qualquer adversidade. E não é problema algum você falar que aquele ou aquele ali não foi possível, entendeu? Porque a gente se liberta também. Não é possível por quê? Ou talvez o não é possível porque você está com medo do julgamento alheio. O que as pessoas vão falar? Cara, o que as pessoas vão falar? Como assim? Sabe? Mas eu falei. As pessoas acham que sozinho, ali acompanhado, atrapalha. E daí se as pessoas acham isso, né? Então a gente acaba se livrando um pouco dessas amarras também, com os próprios
conceitos aí sociais, né, que às vezes engessam a gente de uma maneira, e essas peregrinações nos libertam também disso, né, cara? Eu queria comentar uma coisa, Antônio, você tem razão. Uma vez eu me propus a subir o Monte Kilimanjaro, né? E são 7 dias de caminhada para uma rota mais simples lá. Cheguei no finalzinho, cheguei até lá em cima, faltando 300 metros para chegar realmente ali no ponto mais alto, no Pico Uhuru, né, que é o mais alto, ponto mais alto da África inteira. Cara, baixou uma temperatura ali, deu uma nevasca absurda, e a temperatura deve ter caído para uns menos 20, 25, e eu não estava exatamente preparado para isso. Eu tive uma hipotermia, eu comecei a perder a voz, não conseguia mais falar, aí o ar não saía do peito, e aí faltando 300 metros eu não cheguei até lá, virei as costas e tive que voltar tudo, cara, para Olha sobreviver. só. Então foi frustrante, constrangedor e tal, mas aí com o tempo, cara, essas pisadas na bola que a gente dá na vida, elas ensinam tanto que você acaba aprendendo mais com isso do que você tivesse chegado no final e falado, olha ali, fiz meu selfiezinho babaca e resolvi. E não Uhum. é bem por aí. Eu acho esses momentos de extrema lucidez que você passa a se libertar, como você falou, do que os outros pensam. E hoje eu tenho muito orgulho dos erros que eu tive na vida. E aí, aprendendo com isso, quando eu fui fazer a Marcha do Sal, eu tinha não é medo, porque o Gandhi falava muito de destemor, mas eu tinha consciência que poderia, me machucar, eu poderia adoecer, a minha câmera poderia cair no chão, poderia ser assaltado, qualquer coisa, cara. E eu fiz um exercício mental de me libertar de tudo isso, cara. Aí eu falei assim comigo mesmo, Antônio, e se der errado? E se eu não chegar no final? E daí? E se eu tenho contas a prestar com o meu público? Eu não tenho nada, cara. O meu patrocinador, na época, eu peguei pouco patrocínio, peguei um pouco ali, um pouco aqui, e fui com um mínimo de dinheiro só para poder realizar tudo bem, de uma maneira bem justa, de grana. Eu falei para os meus patrocinadores, falei, galera, pode dar tudo errado, estamos juntos até o final, não tem. Eu tive que ir com essa cabeça. Então, quando o destemor ele tira, ele desvela, cara, toda a névoa que está no teu caminho e o que vier pela frente, a gente acaba se desapegando a esse conceito de êxito e fracasso, sucesso. Eu acho isso uma besteira, cara. Tem uma palavra que eu tenho uma birra muito pessoal, cara, é sucesso, sabe? Eu evito essa palavra ao máximo, porque o sucesso é uma coisa que a gente está muito atrelado a ganhos e a competitividade. E depois dessa marcha, cara, tudo que me diz respeito a êxito, a competição, não me interessam mais, cara. Não me interessam mesmo. Então, chegar ou não chegar, conseguir ou não conseguir, deixou de ter a importância máxima para ter uma importância menor. E, e o, e, o, e o e o explorar, né, o caminho por si só, passa a ser o mais interessante. E mesmo as fotografias, nós fotógrafos, a gente tem esse hábito, e eu tenho isso muito, de querer voltar com boas fotos na mão. Pô, quem não quer, né? E às vezes tem fotógrafos Exato. mais desapegados, mas eu não. Eu sempre quero converter o que eu vivo em fotografias interessantes. E, cara, eu tentei desencanar disso também. Então, essa atenuação das expectativas, eu acho que no final das contas me transformou num fotógrafo melhor, cara, num peregrino melhor e num ser humano melhor. Sei lá. Muita gente não vai por conta dessas amarras que você disse. Não se liberta disso e não consegue pisar para fazer algo que sonha às vezes. Então o cara tem muita vontade, mas isso que você acabou de falar, às vezes prende ele de uma tal forma que ele, sabe, ele não consegue ir. Gandhi para você antes da marcha e Gandhi para você pós-marcha. Putz, cara, Porque mais a gente se ainda envolve, depois, né? A gente se mais envolve ainda muito, depois né? da marcha, mais ainda. O Gandhi foi um gigante, cara. Foi um gigante.
Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você encher a boca para falar que é gandiano. Às vezes, eu falo isso brincando aqui no dia a dia, às vezes, com a minha mulher, eu sou gandiano e tal. Mas a gente tem que ter um nível de consciência muito grande para falar que você segue alguns pensamentos de algum intelectual. Porque o Gandhi, pô, ele foi um grande cara. Eu não compactuo com tudo dele, não li a obra dele inteira. A obra literária do Gandhi é vastíssima. Ele escrevia todos os dias da vida dele. Tem volumes e volumes falando de dieta, de política, de religiosidade. Ele estudava todas as religiões, estudava idiomas. O cara é um super intelectual, né? Eu o vejo mais como um grande pensador, como um grande filósofo, do que como essa figura religiosa que atribuem a ele, né? Só que alguns pilares do pensamento gandiano, esse desapego, esse negócio de você tentar tratar todo mundo bem todos os momentos, eu acho isso muito interessante. Então eu fui com interesse de me moldar melhor como homem, como ser humano, como cidadão, como, sei lá, amigo, irmão, marido, seja lá o que for. E fui para aprender. Então, essa caminhada, para mim, como é a maioria das peregrinações, Antônio, eu fui para aprender. Então, o meu professor nessa caminhada foi o Gandhi. Eu li tudo que eu podia dele na época, li a autobiografia dele, que é belíssima, cara. E li alguns livros específicos dele sobre outros temas. Li muito sobre a Marcha do Sal em si, que tem um historiador australiano que fez um livro chamado Salt March, que foi uma base bibliográfica muito boa para mim também. E, e assim, cara, o Gandhi é um grande pilar para mim. Eu volta e meia na minha vida. Eu tenho outros pensadores que eu admiro, que eu procuro balizar a minha conduta social, a minha conduta moral como bússola, sabe? E o Gandhi, com Uhum. certeza, é um deles que tem um peso muito grande. Até hoje tem. Essa marcha foi em 2017 que eu fiz. E o que eu tenho trazido de lá para cá, pô, esse ano vai fazer 3 anos, né? É quase que diário, Antônio. Quase que diário. Eu falo, pô, isso aqui eu preciso ser mais gandiano nesse aspecto. Eu preciso ser mais gandiano naquele aspecto. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Nessa quarentena aí, nessa pandemia louca que a gente está vivendo, né? Essa coisa triste pelo mundo aí, com um monte de óbitos todos os dias. Eu fico pensando como é que o Gandhi se comportaria, o que ele pensaria. Primeiro, dois aspectos, eu vou tentar não me prolongar muito, que eu sei que o nosso tempo está correndo aí, Não, mas respondendo de tá tudo Gandhi, tranquilo. um deles, um aspecto. O Gandhi, ele era muito estrito com os horários dele. Então ele acordava 2, 3 horas da manhã, aí já fazia uma série de leituras e de orações, e depois ia ler, depois ele separava alguns momentos para ficar com familiares, depois ele ia fazer algumas tratativas ligadas à independência da Índia, entre várias outras coisas. Então ele minutava o dia dele de uma forma para que um dia valesse por 5. E eu acho isso o máximo. E às vezes eu me vejo, quem não, né, cara, numa pandemia dessa, dentro de casa, às vezes eu me vejo numa situação de preguiça absurda. De você ficar aqui vendo TV, aí vai comer, aí senta, aí fica no sofá, vai brincar. Eu acho isso um tremendo desperdício de tempo. O Gandhi dizia que, assim, se você está perdendo 10 minutos aqui, é uma coisa. São 10 minutos da tua vida que você está parado, olhando para a TV ou para qualquer coisa. Se tem 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, multiplica 1 milhão por 10 minutos. É o tempo que a humanidade está jogando fora. Então, às vezes, eu costumo pensar nessa forma. E aí, de umas 3 semanas para cá, no meio dessa quarentena, eu comecei a fazer umas doideiras aí de falar, vou acordar cedo. Aí teve um dia que eu acordei às 5, tive um dia um pouquinho conturbado, com sono, mas foi. Aí depois teve um outro dia que eu acordei às 4. Aí teve um dia que eu acordei às 3h17 da manhã. Aí eu falei, eu vou embora. Aí fiquei acordado das 3h17 e fui o dia inteiro. É claro que 3 horas da tarde eu já estava morrendo de sono, mas eu tentei usar o meu dia de uma maneira diferente. E semana que vem, eu já falei com a Paula aqui, para a gente tentar começar a fazer uns jejuns, umas coisas. Então sempre tem pequenos aprendizados para o dia a dia. E, só para concluir,
Um outro Uhum. aspecto muito interessante do Gandhi nessa pandemia, cara, tem vários. São várias maneiras de você focar. Mas, assim, por exemplo, a não violência, né? Você sabe, Antônio, que às vezes eu me incomodo com o jeito que eu vejo a galera é, se referindo a esse vírus como uma maldição, como o inimigo comum da sociedade, e vamos matar esse vírus. Esse vírus está exterminando a humanidade, vai chegar a 1 milhão de mortos e tal. Ok, mas quantos coronavírus a gente já matou nesse tempo de lá para cá? Quantos quatrilhões, quintilhões de vírus a gente assassinou? O vírus é a forma de vida mais simples que existe, né? É um invólucro de gordura num filetinho de DNA. Mas é vida. O Gandhi dizia para a gente respeitar todas as formas de vida. Quando a gente estala o dedo, você está matando alguns milhões de bactérias. Então, a não violência, o Gandhi dizia que ela era inevitável de ser praticada. Era inevitável burlar a não violência num nível molecular ou num nível microscópico, porque por mais que você não queira ferir ninguém, agredir ninguém, machucar ninguém, matar uma serpente, matar uma formiga, que até eu tenho esse papo com meu filho, a gente encontrar uma formiga na rua e não matá-la, deixá-la viver, pô, cada passo que você dá, você está matando bactérias. Então, eu não queria, eu queria deixar aqui a seguinte reflexão, para que a gente não visse o coronavírus como uma forma de vida demoníaca que pairou sobre a humanidade. E esse vírus, ele já existe nos animais aí, nas serpentes, nos morcegos há muito tempo. Só que, por uma irresponsabilidade nossa de nos relacionarmos erroneamente com a vida selvagem, isso acabou sendo transferido para a gente. E tá Travou? causando um genocídio. Mas não porque o vírus é ruim, não é nada disso. Então, eu gostaria de deixar a reflexão da gente pensar nas nossas responsabilidades e não ficar dando essa culpabilidade para o vírus. O vírus é uma forma de vida que encontrou nos nossos corpos um local para se reproduzir. Então, acho que esse é uma reflexão gandiana muito interessante para os dias de hoje. Eu não tinha pensado no aspecto da vida, né, molecular, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o pensamento negativo sobre o vírus, ele bate de volta na gente, entendeu? Então, é tentar encarar esse momento como momentos de aprendizado, um momento que você tem que se atentar a várias coisas, né? E principalmente no caso que você citou, por questões de irresponsabilidade, de como que a gente lida com essa vida selvagem, né? A propagação do vírus se deu por aí, naqueles mercados de, de De animais Wuhan. selvagens na Não, China, de eu já Wuhan. estive lá. Eu já estive em Wuhan, nesses mercados já. Então, é uma coisa louca, né? Então você tem É. ali sangue, pus, fezes, urina, de tudo misturando de animais. Então, quer dizer, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas pelo menos enxergar que tudo o que está acontecendo, se você virar a chave da visão e tentar ver que isso pode ser benéfico para o mundo, Hum, né? Porque senão você começa a polarizar, inclusive, a própria doença. Não hum. só questões, né, econômicas, políticas, mas você polariza até a sua situação, cara. Olha, eu com o coronavírus eu seria assim, sem coronavírus eu seria assado. Ou seja, você está criando uma divisão dentro de você mesmo que é incrível. E a gente não pode dividir, a gente tem que ser, né, buscar sempre a unidade, porque para tudo que a gente faz, a gente tem que estar 100% dedicado. Então, eu olho eu acordo 5h15, todos os Opa, dias, já há muito tempo. você é gandiano também. Eu conheço muito pouco de Gandhi, vou começar a estudar agora. Mas, lógico, né, eu conheço o básico, tem algumas leituras que eu já fiz. Mas, enfim, é isso. Então, eu tenho tentado tirar proveito, saca, do momento e falar, cara, pensa positivamente, pensa no que esse momento pode te trazer de bom, seja para você ou para quem está à sua volta, ou para tudo. Né? Eu vou ficar reclamando, cara, que eu trabalho na hotelaria. O turismo foi devastado. Meu projeto para o Japão seria maio, não sei quando eu vou, quer dizer, eu vou ficar reclamando dessas coisas, cara. Se eu ficar parado, sentado, reclamando na calçada, chorando as mágoas, eu não faço mais absolutamente nada na vida, eu nem consigo tirar proveito dessa situação, eu nem consigo enxergar onde é que eu posso melhorar, entendeu? Então é bem assim.
E deixa eu pensar mais algo aqui. Você, como é que foi a questão da água? Porque você tem um projeto agora da água, né? É, Ou seja, eu acredito que você esteja trabalhando muito na questão da dificuldade, né, de de se manter captação. essa água de captação, de se manter Captação e essa água esgotamento. pelo planeta. E eu tinha uma dúvida com relação à água na própria Índia, na caminhada na própria Índia. Então, vamos falar, a origem desse projeto Água, talvez foi pela dificuldade que você teve de todos os tipos de acesso à água na sua jornada, ou isso já vem de mais tempo? Não, não, Antônio, veio de mais tempo. Eu nunca falei assim, vou começar um projeto sobre água, quero pesquisar. Isso não foi algo planejado, assim. Só que pela natureza desses últimos, vamos dizer, 20 anos aí, eu fiz um projeto sobre emergentes. Depois eu fiz um projeto sobre lugares ameaçados. Depois eu fiz um projeto chamado Tênue Linha, sobre locais que mudam repentinamente da noite para o dia. Depois eu fui me dedicar a um assunto de vida selvagem que me interessava muito, que era o rinoceronte, para para estudar um pouco a insensatez humana, como que a gente tinha um descaso completo com a vida selvagem. Ou seja, tudo é uma. E depois eu fiz a Marcha do Sal. Tudo é uma grande investigação de uma coisa só, de um tema só, que é como nos relacionamos com o mundo, né? Só que visto sobre várias facetas. Ao longo desse tempo inteiro, a água sempre era uma constante, cara. Para todos os países que eu ia, todos os projetos que eu ia fazer, olhava para o lado e tinha alguém ali carregando a sua aguinha suja, tomando água preta e problemas de doenças relacionadas à água contaminada. Então isso foi me impactando, me impactando. De uns 3 anos para cá, antes da Marcha do Sal, eu falei, poxa, isso aí um dia vai virar um projeto. Então quando eu tiver condições, eu quero me dedicar. E essa condição chegou em 2018. 2018, com o apoio de um patrocinador, que é que é uma empresa de reciclagem, que se chama Wise. Eles me patrocinaram e falaram assim: ok, você quer fazer o projeto? Vá fazer, se programe para fazer e faça, do jeito que você entende. Ah, tive esse apoio irrestrito deles, que eles já tinham me apoiado no projeto dos rinocerontes também. E o que era uma vontade de sair fotografando esses dilemas da crise hídrica pelo mundo se transformou num projeto real, materializado, organizado, com logística, com produção, com contabilidade, com tudo envolvido. E o que é interessante sobre esse projeto da água é que vai ter um filme também. Eu, pela primeira vez, estou produzindo um filme, então, em algumas das viagens, quase todas, um cineasta chamado Lucas Bogo, foi Eu comigo. Então conheço. ele foi com uma câmera de cinema mesmo, filmando em 4K, uma câmera com uma textura linda, e foi filmando muito, vamos dizer assim, ele tem um olhar muito delicado, ele consegue fazer uma coisa muito interessante que une documentarismo com poesia. Então o trabalho do Lucas tem alguma similaridade com a forma que eu vejo a fotografia, e a gente se alinhou muito bem, nos tornamos grandes amigos aí, pô, vivendo todas essas coisas juntos. E a água surgiu nessa nossa aliança para tentar fazer algo legal. Então, se tudo der certo com essa pandemia, o livro vai sair pela editora Vento Leste no final desse ano agora. Ressalva feita, caso a gente decida por força maior mandar isso para o ano que vem, isso ainda está sendo pensado e discutido com a equipe. E o filme com certeza sai no ano que vem. Então, estamos Show. exatamente nesse pé e está ficando um trabalho muito, muito maduro, muito legal. Eu acho que tem alguns ganhos evolutivos que eu herdei da própria Marcha do Sal, que eu estou abraçando nesse projeto da água, que, cara, vai ficar melhor, vai ficar bem legal, viu? Posso dizer que eu estou feliz com esse projeto. E é um processo evolutivo, desde os primeiros do Emergentes, eu acredito que tenha sido o primeiro, né? Bem, então foram vários do Emergentes para cá, chegando nesse mais estruturado, vamos falar assim, com uma logística mais. E mais abrangente também, que vai vir o Também. filme. Quais são e os preços que paga para se aventurar, para se buscar essas, Preço que eu essa, pago, é, você acredita que tenha o preço, a contrapartida por ir e ver? cara, eu tendo total consciência
do benefício inerente a um projeto como esse, do benefício para mim e para a sociedade, vamos dizer, eu estou fazendo algo com uma intenção quase que educacional. Entregar um livro com muitos textos, com muita pesquisa, com fotografias bem produzidas, com uma união de competências para tentar entregar um produto bem legal, eu entendo que eu esteja entregando algo de alto valor agregado, vamos dizer assim. Relevância. Eu busquei isso. Agora, existe a contrapartida, como você disse. Ela é alta. No meu caso, ela se resume em ter que me ausentar muitos dias da minha casa. Eu sou casado, tenho um filho. Eu sou absolutamente doente de amor, assim, pela minha família, pelo meu filho. Eu fico doido de saudade do Teodoro. Eu sei como é que é. Eu tenho quando dois. eu viajo. Cara, então assim, eu fiz a Marcha do Sal, ele tinha 3 anos. Imagina o que é você falar assim, tô indo fazer uma caminhada da Índia, ficar longe de uma criança de 3 anos que você é doente por ela, e deixar uma criança de 3 anos aqui. A minha mulher, a Paula, segura a onda aí do jeito que dá. Então, o meu ponto de tensão é esse, é familiar, é ter que deixar as coisas para trás e, assim, tentar gerenciar que tudo esteja correndo bem, que estejam todos minimamente seguros pelas minhas ausências. É mais isso mesmo. Eu tento me desapegar de problemas relacionados a, posso pegar uma doença, eu posso, sabe, eu posso sofrer um acidente. Isso são coisas que eu decidi não me preocupar tanto. Eu me preocupo, mas eu decidi não colocar numa escala de achar que isso vai me travar de alguma forma, vai me dar medo. Mas, então, assim, ficar longe deles aqui, tentar segurar a onda, garantir que tudo corra bem, isso me traz uma certa atenção. Então, foi assim no primeiro projeto, foi no segundo, foi no terceiro, tem sido assim durante muito tempo. Então, tem muitos prós e contras, tem muitas vantagens, tem muitos benefícios. Mas olha, eu vou te dizer, cara, é mais ou menos 50-50, viu? Tem momentos que eu tenho extremo prazer e alegria de entregar os meus trabalhos, tem momentos que viajar assim não me traz tanto prazer mais. Então, tem um pouco de tudo aí pra gente colocar nessa conta. Se a pergunta tivesse sido feita para mim, eu deixava você responder, porque foi. É isso, é o que você respondeu. É exatamente essa loucura que a gente tem. Na verdade, eu estou com 2 filhos hoje, e eu adiei 2019 para 2020 o Japão, justamente por causa da chegada dele. E as outras viagens foi com o meu filho mais novinho. Então, a primeira vez, lá em 2014, que eu fui fazer o Caminho de Santiago, que eu fiquei ausente também. Então, quer dizer, a sua resposta seria a minha. Vamos fazer, eu acho que temos uns 7 minutos de live. Vamos dar uma olhadinha na galera aqui? Olha, Sandra Quetz, Projeto Se da tiver Água, alguma incrível. pergunta, alguma coisa... Isso, vamos ver aqui agora. Aqui eu já vou passar aqui. Primeiro, agradecer a todo mundo que está participando, viu, gente? Mesmo assistindo, para a gente é fantástico ter vocês aqui. Vamos lá. Uma mochila e nada mais. Sempre que escuto que não deve beber água na Índia. Como é que você fazia para beber água lá? Não, cara, assim, eu bebia de tudo, viu? Eu falei, olha, paciência, vamos que vamos. Então, às vezes, eu chegava dentro da casa, assim, de uma pessoa, o cara já vinha com um copo. No início eu ficava meio assim, depois eu bebia um pouco de tudo e, para te dizer, não tive problema nenhum. Passou. Show de bola. Olha aqui, a Ana está falando aqui, ó, que já está chamando o Corona de mestre, de tanta coisa que ela aprendeu na quarentena. Olha, minha esposa também está aqui hoje. A Camila, o livro A Desobediência Civil inspirou Gandhi a fazer essa peregrinação. Você já conhecia esse livro? Isso é... Cara, tem um livro muito legal, mas muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu... tem um livro que vale a pena a consulta da galera aí. Primeiro, a autobiografia dele, que é lindíssima, que é um dos poucos livros que ele se dedicou a escrever assim de uma maneira organizada. Um dos poucos, não, um dos, né? É a autobiografia dele, que tem uma versão traduzida para o português muito legal, que você encontra para vender no site da Palas Athena. Palas Athena você encontra uma versão da biografia do Gandhi lindíssima. E tem um livro que eu só achei em seba, bem antigo, que se chama Esta Noite é Liberdade, que é um livro escrito por 2 jornalistas e a 4 mãos, e que é maravilhoso para te dar um contexto político da época. Então, esses 2 para conhecer um pouco mais o Gandhi é legal. Um outro para conhecer o Gandhi é esse aqui, ó.
É o meu. Posso fazer meu jabá? Ele fala aqui, ó, onde perguntou aqui, ó, Eliana, onde compra o seu livro? Fala pra galera. E Ó, o meu livro ela, é Vento Leste Livraria. Vento Leste Livraria na internet. Então, tem um processo de ter uma loja virtual que tem umas entregas super legais, é a minha editora. Eu adoro essa livraria. Tem outros livros lá também, do Luciano Canzani, do Cristiano Xavier. Tem muita coisa legal lá. E meu livro está à venda oficialmente, ele é vendido pela Vento Leste Livraria. coloquei um vídeo hoje no meu feed seu da divulgação do livro, muito legal, cara, gostei muito. Que Conheci livro ele legal. ontem, na verdade. Vamos lá, onde compra o teu livro, admiro trabalhos ameaçados, lugares em risco no século XXI, Kainan. Vamos lá, tem um monte de gente dando joinha. Brigadão, galera que está Perguntaram participando se aqui, muito entregam na legal. Alemanha o livro. Pode ser que sim, claro. Lógico que tem as taxas aí de envio, mas entregam. Entrando aí no site, é possível sim. Ainda fazem extração de sal nessa região, Érico? Lá na Índia, fazem sim. Isso. E é bem manual, é bem interessante. É numa região chamada Dharasana. Cara, Dharasana tem uma história tão legal da Marcha do Sal, mas tão legal, que daria uma outra live, Antônio. Show de bola. Quem sabe a gente não agenda isso mais para frente. Que lindos os depoimentos, obrigado, do Vale, Camila do Vale, Camila Boa Nova, Marcha do Sol é raiz total. Eu acredito que seja. Muito legal. Ah, perguntaram se fomos sozinhos. Eu fui sozinho, mas você não, né, Eu o ia Érico? sozinho, teve uma amiga que acabou se juntando a mim, ela fez praticamente o percurso inteiro comigo, e hoje ela é assim uma mentora, um anjo para mim, uma querida, uma amigona Virgínia, virou parceiraça de vida, assim. Show. Galera, tem muita gente aqui. A Souza, Caminho e Índia são sonhos que serão realizados. Isso, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, acreditar que vai ser realizado, mentalizar e correr atrás aí para fazer a coisa acontecer. Tá muito legal. Cara, tem muita gente participando, ó, apaixonada pelo trabalho do Érico. Tem muita gente que curte pra caramba. Aqui, vamos voltar aqui nos trabalhos autorais. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é pergunta, vamos ver. Você procura por algum aporte financeiro, patrocínio, ou é só depois que Não, você já. Não. eu procuro aporte financeiro antes, cara. Eu não Antes, tenho igual como eu pagar também. essas iniciativas do bolso, não, são muito caras e tal. Eu procuro o patrocínio antes e faço a minha jornada depois. Bom, gente, deve ter 2 minutos. Perguntou aqui que recado que dá para a nova geração de fotógrafos. Eu vou falar o seguinte, rapidamente Nossa. a primeira coisa é acreditar que você pode fazer um projeto acontecer, tá? Eu fotografei, eu captei. É lógico que não sai nas condições maravilhosas como grandes fotógrafos e videomakers, mas uma coisa é, cara, você tem vontade de fazer, você tem que executar e buscar todas as possibilidades para poder fazer acontecer. É preferível você fazer, viver aquilo, tentar fazer acontecer. E não sair exatamente como você pensou do que ficar sentado no sofá, esperando um dia a melhor condição para poder ir. Aí você não vai. Sua vez, Érico. Olha, não, a gente tem 1 minuto, mas é uma galera que está com várias perguntas interessantes que não vai dar tempo. Quem quiser me escrever, chamar inbox aí no Instagram, fica à vontade, tá? Muitas Cara, perguntas assim, hoje. ouve teu coração, faz o que você gosta, o que você ama e destemor. Para de ter medo, colocar pedra no caminho, que a coisa flui. Ô, Érico, olha, foi uma live fantástica. Olha como é que passou rápido. Cara, 1 hora Passou. voou. Eu te agradeço demais aí E, ter ó, aceitado o convite, o cara, papo ter foi bom, embarcado gostei, nessa Antônio. comigo. Foi show de bola, cara. 1 hora a gente faz uma outra aí, escolhe um Tá. assunto super, super interessante também. Mas para mim foi uma grande honra aí ter trocado essa ideia contigo, levar para as pessoas aí do meu canal também, conhecer um pouco do seu trabalho, que é fantástico, que me inspira e com certeza aí vai estar inspirando muita gente que talvez não conhecesse o seu trabalho. Obrigado, cara. Valeu Valeu, mesmo cara, eu que aí. agradeço. Eu que agradeço, uma honra, Tá. viu? Valeu. Ok, isso é uma honra é minha. Galera, muito obrigado a todo Valeu. mundo que participou, comentou. A gente não consegue ler todo mundo, né, cara? E nem agradecer todo mundo pessoalmente, mas aqui fica registrado e muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Bye, Valeu, bye. valeu, valeu. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. valeu.